Fala simples, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Simples Excel, canal onde você aprende Excel de uma forma simples. Meu nome é Washington Ribeiro e a gente vai aprender hoje sobre uma situação que talvez você já tenha passado ou que talvez vai precisar no Excel, que é retornar o primeiro nome ou uma primeira palavra de um texto, ok? Existe no Excel duas formas da gente fazer. A gente pode fazer simplesmente manual ou na forma automática utilizando fórmulas, que é o objetivo do nosso vídeo. A forma manual seria simplesmente você selecionar o restante que você não quer e deletar, ok? A gente pode fazer isso para todos os nomes, ok? Bom, quando a gente tem essa quantidade de nomes, ficou bem simples, certo? Mas imagina se a gente tivesse uma lista como essa, com centenas ou talvez milhares de nomes. Então, já ficaria inviável. Então, para isso que o Excel serve para facilitar a nossa vida, certo? Bom, então vamos lá. Vou desfazer aqui para que a gente volte com os nomes completos para a gente extrair somente o primeiro nome. Antes da gente iniciar, a gente precisa primeiro entender a lógica. Bom, qual que é a lógica aqui? Eu preciso extrair o primeiro nome e eu preciso entender o que define o primeiro nome. Se a gente analisar, o que define o primeiro nome ou os demais nomes é o espaço que acompanha, seja antes ou depois. Ou seja, se eu tenho aqui o nome William Henry Gates, eu sei que o primeiro nome é William. Mas por que que eu sei que o primeiro nome é William? Por causa do espaço, correto? Então, se eu tenho aqui um espaço, esse é o primeiro nome. Logo, eu concluo que o primeiro nome, ele é tudo que vem antes do primeiro espaço, correto? Então, por isso que eu já deixei essa coluna aqui preparada para a gente. A gente vai precisar localizar a posição aonde está o primeiro espaço nesse texto, ok? Então, se a gente souber onde está o primeiro espaço, concorda comigo que aí a gente já tem o primeiro nome? É só retornar tudo que está antes do primeiro espaço? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, só para a gente entender, tenho aqui essa aba onde eu tenho esse nome, William espaço Henry espaço Gates. Bom, eu tenho até o espaço 8 caracteres, ok? Eu tenho o nome que são 7 e com espaço eu tenho 8 caracteres. Então o W é o primeiro caractere, o I é o segundo, L é o terceiro e assim sucessivamente. Então o meu espaço ele vai estar no oitavo caractere. Então eu preciso retornar a posição 8. Tudo que estiver antes do oitavo caractere é o nome, correto? Então, tendo entendido isso, vamos lá para a fórmula. Primeira coisa que a gente precisa fazer sempre em qualquer fórmula do Excel é utilizar o sinal de igual. Então vamos lá, igual. E qual que é a função que localiza um caractere dentro de um texto? É a função localizar. Então, igual localizar. Primeira coisa que eu preciso é saber o texto procurado, ou seja, o que eu estou procurando nessa cadeia de texto, nessa cadeia de caracteres que a gente fala. Então, eu estou procurando aqui o espaço. E como que eu represento espaço no Excel? Eu vou colocar aspas dupla, vou apertar a tecla espaço mesmo do meu teclado e fechar novamente aspas. Então, estou dizendo para o Excel que eu estou procurando, que é para ele localizar um espaço. Ponto e vírgula. E ele vai me perguntar em qual texto eu quero localizar um espaço. Nesse texto aqui, então eu vou clicar aqui nessa célula C4, ponto e vírgula, e número inicial, ou seja, a partir de qual caractere que eu quero procurar. É a partir do primeiro, correto? A partir do W. Então, se é a partir do primeiro, eu coloco o número 1, fecho parênteses e 8. Por que ele me retornou 8? Lembra lá da nossa tabelinha? 8 é aonde está o nosso espaço. W-I-L-L-I-A-M, espaço, oitavo caractere. Ok? Então, ele me retornou aqui o oitavo caractere. Lembra que a gente entendeu no início que o nome é tudo que vem antes do espaço? Então, o que a gente precisa fazer agora é só retornar tudo antes do oitavo caractere. Como que a gente vai fazer isso? Existe uma outra funçãozinha que a gente consegue pegar
todo o texto que está à esquerda, que é a função esquerda. Então, eu coloco igual esquerda. E ela me pede o texto. Qual que é o texto? É o nome completo. Ponto e vírgula. E aí ele vai me perguntar qual a quantidade de caracteres que eu preciso retornar. Então, no caso, por exemplo, se eu quiser retornar somente um caractere, fechar parênteses, e aí ele vai me retornar somente o W, que é um caractere à esquerda. Se eu quisesse retornar 2 caracteres, ele ia me retornar WI, que é os 2 caracteres desse nome. Se eu quisesse retornar 5 caracteres, ele ia me retornar Willy, que são os 5 primeiros caracteres. Bom, tendo entendido isso, eu disse que a gente precisa retornar tudo antes do espaço aqui. Então, para a gente fazer isso de forma automática, eu vou fazer o quê? Eu vou referenciar essa célula aqui que está me dizendo a posição do primeiro espaço. Então, eu vou clicar aqui e vou fechar parênteses. E aí ele já me retorna o William. Por quê? Ele está pegando tudo à esquerda até o 8º caractere. Só que tem um probleminha. Lembra que eu disse que a gente tem que retornar tudo antes do espaço? O 8º caractere é o próprio espaço. Então, ele está me retornando aqui o William com um espaço. Então, o que que eu faço? Eu vou, por exemplo, eu vou copiar esse texto só para vocês entenderem. Vou copiar aqui, botão direito, copiar como valores. E agora, se eu selecionar esse texto aqui, ó, vocês podem ver que ele tem um espaço. Por que que ele tem um espaço? Porque eu estou selecionando da esquerda até o 8º caractere. E o 8º caractere, como a gente viu aqui, é o próprio espaço. Então, eu não posso pegar esse espaço. Eu tenho que pegar o texto à esquerda menos 7 caracteres, correto? Da esquerda, eu pego 7 caracteres, não pego o 8, porque o 8º é o espaço. Então, o que que eu faço aqui? Quem já entende um pouquinho de lógica já entendeu que eu preciso apenas colocar aqui menos 1, ok? Então, aqui eu vou ter 7. Me retornou o William do mesmo jeito. Por quê? Porque antes, isso aqui não dava para a gente visualizar, mas era o William com espaço. Agora que ele removeu o espaço, então a posição do caractere aqui é 7. Ok? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui com Steve. Então, eu vou colocar igual procurar, ou melhor, localizar. E ele está me perguntando o que que eu quero localizar. Eu quero localizar o espaço. Abro aspas, espaço, fecho aspas, ponto e vírgula, nesse texto, ponto e vírgula, a partir de qual caractere? A partir do primeiro. E aí ele me mostra a mesma coisa. Steven tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o sétimo é o espaço, ok? Então, agora é somente eu pegar esses caracteres. Mas lembrando que o sétimo é o espaço. Então, eu coloco aqui menos 1 e ele vai retornar 6. Vou arrastar aqui para baixo para a gente não precisar fazer aqui do Lawrence. E aí ele vai me retornar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o espaço. Como a gente colocou menos 1, ele retorna 8. Ok? E aqui a mesma coisa eu aplico. Igual esquerda. De qual texto? Desse texto. Qual o número de caracteres da esquerda que eu quero retornar? 6. Dou Enter. E aqui a mesma coisa. Igual esquerda. Qual que é o texto? Esse texto. Ponto e vírgula. Qual que é o número de caracteres que eu quero retornar? Esse aqui. Ok? Então, é dessa forma que a gente consegue pegar o primeiro nome de uma frase, de um texto, tá? Tem outras formas também com outras funções, extrair texto ou outras, mas a forma mais simples da gente fazer é dessa forma, ok? Então, é isso. A posição do primeiro espaço, eu vou localizar ela, menos 1, que aí eu vou localizar somente o que vem antes do primeiro espaço, e aí eu uso a função esquerda para me retornar à esquerda a quantidade de caracteres, que no caso vai ser a quantidade de caracteres antes do espaço, ok? Então, espero que você tenha entendido. Deixe aí nos comentários se você quer aprender também a retornar o último nome, que aí eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se você curtiu até aqui, não deixe de
compartilhar o vídeo, de deixar aí um comentário do que você achou desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que a gente vai postar novos vídeos para facilitar a sua vida. Esse é o objetivo do nosso canal, é ensinar Excel de uma forma simples, ok? Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.